Sejam muito bem-vindos ao Conexos, o podcast que conecta você a mentes que movem o mercado. E hoje aqui comigo está uma pessoa sensacional, um cara ponta firme e que tem muito conteúdo para passar para vocês. Seja muito bem-vindo, Carlos. Valeu, meu irmão. Pô, obrigado a oportunidade aqui que vem nesse podcast, que a gente consegue levar alguns conhecimentos para as pessoas, né, que realmente podem fazer diferença nos negócios, na vida pessoal e também ter algumas ideias, né, de implementar coisas novas, né, dentro da realidade que você se encontra, né? Então, obrigado aí por esse momento. Vamos para cima. Carlos, conta aqui pro pessoal, dá um gostinho, fala para eles quem que é você e quais são as suas empresas. Uma, inclusive, todo mundo conhece, muito famosa. Cara, eu tenho algumas empresas, né? São 4 ao todo. A principal nossa, né? O nosso core business, né? Voltada para a parte de educação. Então a gente tem uma plataforma, né, para infoprodutores, para pessoas, né, que queiram treinar seus colaboradores também dentro da nossa tecnologia, né, de educação, de EAD. Então a gente tem uma plataforma, né, de venda, de checkout, de área de membros, né? Toda essa tecnologia. Então esse é o nosso principal. Tem outras duas também, que é voltada para a parte de BPO financeiro, né, que é a Marvi, faz contas a pagar, receber, conciliação bancária. Uma empresa que eu gosto muito, que é a Senhora Consulta. Então a gente faz, né, algumas consultas online, né, por telemedicina. Então muitas das vezes a gente pensa, pô, vou ter que ir no médico, vou ter que esperar uma fila gigante só para renovar uma receita, tirar ali, né, uma dúvida, né, um problema médico de saúde, uma gripe. Então dá para fazer tudo hoje online. E cara, a principal, né, que o pessoal sempre comenta, sempre questiona, é da Neymar Júnior EduTech, que a gente faz toda a gestão, né, e venda dos materiais escolares, né, da linha oficial do Neymar. Então é um produto licenciado ali do Neymar, com a estrutura dele, com a imagem dele, né? Então a gente tem essa empresa aí que, pô, é fantástica, trabalhar com as crianças, com o desenvolvimento delas, que com certeza faz total diferença. Porque além dos cadernos físicos, a gente tem um caderno online também, porque hoje em dia, né, dependendo da escola que a criança for, não tem mais caderno físico, né? A pessoa entra lá, né, o pai entra junto com a criança, ela sai de lá com um tablet. Então a gente criou essa modalidade também do caderno, né, online, para ter essa flexibilidade também e conseguir abraçar desde da criança ali que tem um caderno até também as crianças que, pô, vão para a sala de aula de forma online, com um tablet, fazendo toda essa jornada, sabe? E detalhe, é a nível mundial que vocês atuam. Então a gente pode atuar aí desde nos Estados Unidos, agora o ano que vem vai vir Copa, na China, Taiwan. Então os japoneses gostam muito do Neymar, né? Então tem muito esse apreço ali, né? Da história dele, do carisma dele. Então isso é muito importante porque além do nome Neymar, que é muito grande, né? Muito forte hoje no Brasil, é o top 1 hoje, né? É o cara que tem mais seguidor no Brasil inteiro. Então o maior número de engajamento também é dele. Tudo que é notícia, né? Ele tá ali em conjunto. O lado das crianças também é muito importante, porque ele gosta muito das crianças. As crianças têm um apreço muito forte por ele, né? Por esse contato que a gente tem próximo ali, né, na jornada. A gente vê as crianças querendo estar próximo, né, colocando cartazes. E aonde ele vai, pô, tem muita criança que tá ali junto com ele. E a gente poder atrelar a marca dele com a área da educação, que a gente gosta muito, a gente é apaixonado pela área da educação. E isso para nós é muito importante, assim, sabe? E você conheceu ele? Fala pro pessoal, como foi conhecer o cara? Cara, né, o homem, né? Quase zeramos a vida, né? Depois que a gente zera a vida, depois que conhece ele. Porque, assim, um ponto também importante. Antes de falar como eu conheci ele, há 1 ano atrás, antes de conhecer ele, eu já tinha isso na mente. Falei, cara, um dia eu vou conhecer o Neymar, vou fazer parte, né? Até na Copa do Mundo também, né? Há 4 anos atrás ali, que a gente, perdeu pra Croácia. Foi um momento, assim, bem... a pessoa fica machucada. Pô, o Neymar levou o time ali, fez tudo, fez o gol. E a gente não classificou, infelizmente. Mas há 1 ano atrás, cara, eu conheci o sósia, o Egon. Um abraço aí, Egon. Gente boa demais, o Egon, o sósia lá do Neymar. Parece muito. E, lógico, de boné e de óculos. E, cara, eu tirei uma foto com ele e postei nas redes sociais. Falei assim, né? Coloquei ali, o pessoal começou, é o sósia e tal. E eu fiquei na cabeça. Falei assim, cara, um dia eu vou conhecer o Neymar de verdade, né?
E um ano depois, no mesmo mês, um fato curioso, cara, em mês de maio, eu tirei a foto com o Sosa. No ano depois, no mês de maio depois, eu conheci o Neymar, né? No evento que a gente fez da Neymar Juventude Tech, que a gente levou o Enaldinho, o Vini, o Mikael, para fazer um conteúdo bacana, né? Dos cadernos, né? Do Neymar. Foi um trabalho também em conjunto, que a gente levou alguns cadernos para doação também, né? Em algumas escolas hoje no Brasil inteiro. E, cara, foi surreal, assim. Pô, cara, gente boa demais. Né, carismático, conversa com as pessoas, é um pouco tímido ali, né, no momento ali das gravações, normal também, como qualquer pessoa. Padrão, cara. Então, pô, uma sensação assim maravilhosa, porque ver o trabalho que a gente vai construindo junto com as crianças, junto com esse processo é muito importante, né, para nós, né? E também conhecer o ídolo, né? O meu ídolo também, porque, pô, querendo ou não, o Neymar na minha geração, né, de 98 para cá, o melhor jogador que eu vi jogar foi o Neymar. Então é algo assim que a gente olha pra ele com outros olhos, né? Pô, a aura dele, né? É diferenciada demais. Ele transcendeu, né, cara? Ele não é mais só um jogador. Ele já ultrapassou isso. O Neymar é uma marca gigante, né, cara? É uma marca muito forte, né? Então, em termos de engajamento, de público, de pessoas, você vê até pelos próprios jogadores, né? O respeito que tem por ele, né? Vai lá, tira uma foto. Até os jogadores da seleção argentina também tem uma admiração muito grande. Então, qualquer jogador hoje do mundo quer ter o Neymar junto, quer ter o Neymar jogando com ele e, pô, fazendo algo extraordinário. E ele é muito presente em ações sociais também. O leilão do Neymar, por exemplo, é um evento do ano, cara. Pô, inclusive você foi, né? Exato, tive a honra de participar, né, do leilão do Neymar, através, né, junto com o meu sócio lá, o Lucas Matos. A gente participou, foi de forma conjunta. Pô, o leilão arrecada um valor bacana, só que para as crianças, mais de 5 mil crianças que passam por dia lá dentro do Instituto. Então é uma causa assim, muito importante. Então você que quer ter a experiência, né, de ir no leilão, pô, com certeza faz a diferença para ajudar essas crianças que muitas vezes ficam em casa sem fazer nada e indo para lá consegue fazer uma atividade física, jogar uma bola, fazer uma atividade, um inglês, até muitas vezes, né, aprender novos idiomas, né? Novas experiências também, né? Que tem várias oficinas lá dentro do Instituto. Cara, é surreal. O Instituto, quem nunca foi para Santos, vá no Instituto, passe lá, veja, converse com o pessoal antes, né? Para marcar um horário lá, porque com certeza faz a diferença. Você consegue ver novas formas, né? De ação social, né? E no leilão, meu irmão, conexões, como que é? Fala pro pessoal que tá assistindo. É surreal. Você olha para um lado, tem um famoso. Você olha para o outro, tem um apresentador de televisão, tem um MC, tem um cantor. Então, assim, é surreal a experiência, né, de estar lá junto com a maior nata da sociedade está lá. Então, não tem como você não ter um network legal nesse sentido, sabe? Porque você olha para tem o melhor influenciador, aí você tem um youtuber, aí você tem um famoso, tem um jogador de futebol. Então, é muito legal ter esse network e, cara, ajudar as crianças lá também, né? Com os lances e tudo mais é fundamental também lá. Aí, meu irmão, eu quero que você conta agora como que foi. Porque a gente vai estar aqui, Neymar, top. Mas como que foi até chegar lá? Como que foi sua história? Cara, a minha história, cara, foi muita luta, muito trabalho. Eu comecei muito cedo. Eu comecei com 14 anos, né, dos 12 aos 14, né? Eu com meu sócio, né? Na época, né? Era sócio amigos, né? O Matheus Haru lá, lá no condomínio a gente se juntou nas férias. Falei, cara, não estamos fazendo nada. Vamos vender bombom na rua, vamos vender. Pra gente fazer um dinheiro, ter algum valor, enfim. E a gente começou nisso tudo. Então, gostava muito de vender. Lá atrás também, né? Quando eu era criança, meu pai tinha loja de material de construção. Então, vivi nesse mundo de empreendedorismo, de vendas. Então, gostava muito desse contato, né? E aí foi indo. Comecei a vender. Comecei, né, vendendo os bombons lá dentro do condomínio, na rua. Fiz toda a jornada ali. Depois, cara, depois que passou esse período, no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a trabalhar no shopping. Que a gente vendia doce, bala fine. Então, eu tinha 15 para 16 anos. O cara nem queria me contratar, você acredita? Falou assim, cara, você é muito novo.
não dá, eu tenho que ter um cara mais. Eu falei, não, irmão, confia. Eu já vendi bala na rua, já sei como é que funciona, sei vender. Aí o cara me olhou assim e falou, ó, vamos fazer um teste. Fica aí 3 dias, vê se, se vai dar certo. E se alguém aparecer aqui, fala que você é menor aprendiz, pelo amor de Deus, pra não ter problema pra mim. Eu falei, não, deixa comigo. Então, comecei de muito cedo, assim, sabe? Depois dessa transição, fui vender vestuário, trabalhei em loja de roupa, vendi eletrônicos também no shopping. E o último trabalho meu, assim, de fato, foi vendendo bike no ponto das bicicletas lá. Pô, um abração, Claudio Honor, que me deu a oportunidade lá de vender, de estar junto no time. E foi um local, assim, que eu cresci muito, porque por várias... foi um marco na minha história, assim, sabe, lá. Porque quando eu vendia, pô, era um dos melhores vendedores, fazia o negócio acontecer, gostava de vender, de estar ali junto. E teve um ponto lá, cara, que me marcou muito, porque eu tinha na época, cara, eu fiz um curso de coaching. Na época que coaching era o auge, né? Era totalmente diferente. E aí chegou um cliente e eu sempre ficava atento. Os caras que vinham com a caminhonete nova, gastando muita grana lá em bike, comprou pra família inteira. E eu ficava de olho, falava assim, pô, esse cara, o que esse cara vende? O que esse cara faz? Né? Como é que ele tá ganhando dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro também, né, pô? Então a gente ficava observando. E era até bom também, porque quando chegava um carro, uma caminhonete, né, bacana, né, a gente falava assim, opa, esse cara aí, né, e vinha com a família, esse cara vai comprar, ou para ele ou para a família inteira. E a gente ia agregando, né, a venda. E quando esse cara chegou lá, eu tinha acabado de terminar meu curso de coach. E aí ele trabalhava na marketing multinível, né, pô, numa das grandes empresas assim, era gigante, cara. Tinha uma rede bem grande assim, sabe? E eu falei pra ele, pô, cara, eu quero ser igual você, ganhar dinheiro, palestrar, convidar o pessoal. Só que assim, ó, eu não quero entrar no marketing multinível. Eu quero palestrar. Ele falou, não, vamos conversar, me passa teu WhatsApp, vamos conversar pra gente ver o que a gente consegue fazer. E aí, cara, nesse período, foi uma das maiores dores na minha vida foi nesse ponto. Porque a gente, né, muito jovem, a gente quer fazer muita coisa, né? Quer palestrar, falar com o pessoal, empreender, ganhar dinheiro. E muitas vezes, quando a gente tem essa energia, essa euforia, a gente se esquece de um ponto, que é a bagagem também. Não dá pra você falar aí qualquer coisa, tem que, pô, ter pelo menos um mínimo de bagagem. E eu conversei com ele no WhatsApp e eu falei pra ele, ó, eu quero palestrar, só que eu não quero ir no marketing multinível. E mandei um áudio pra ele explicando e ele me devolveu um áudio assim, ô Carlos, mas quem que é você? Qual que é as pedras que você já passou, que você já tropeçou, que você já caiu? Qual foi o buraco que você já caiu e você levantou e você se ergueu? Então qual que é a sua história? Porque como que você vai subir num palco se você não tem história de nada? Você não tem nenhuma história, você não tem... Aí eu fiquei com aquilo na mente, cara. Eu falei, pô, tava com a vida boa, estagnada, fazendo faculdade, ganhando meu dinheiro. Na época, pô, quem vende bem, pô, tem um salário bacana. A gente ganhava 5, 6 mil por mês. Dezembro, então, porra, vendia muito. Dezembro, bicicleta, dia das crianças. O pessoal quer mudar de vida, né? Quer emagrecer com bike. Então, assim, eu tava numa vida tranquila. E esse áudio, cara, foi um áudio assim que eu entrei pra tomar um banho, eu chorei, cara. Chorei, fiquei pensando, eu falei assim, cara, mas verdade, eu não construí a minha história ainda. E aí foi esse áudio que eu parei e falei assim, e no outro dia eu falei, ó, patrão, eu vou embora. O patrão, tá louco? Pô, como assim? Vai pra onde? Vai fazer o quê? Eu falei, eu ainda não sei, mas eu vou criar o meu negócio, eu vou criar a minha história, porque eu quero ainda estar nos palcos, quero fazer algo diferente. Então, foi dessa forma que, de um empregado, né, estudante de direito lá, tava no terceiro, indo pro 4º ano, comecei a empreender. E aí, tem aquela coisa que é muito importante, que eu vou falar algo pra você, que você tá começando a querer empreender agora, não sei se você já passou por isso. Pô, todo lugar que eu entrei em empresa, eu era excepcional. Fazia mais do que me pediam. Então, pô, cheguei lá pra vender... Pô, beleza, vai vender, mas tem que limpar, deixar organizado, tem que saber sobre o produto, lia manual. Pô, modéstia à parte, tinha uma certa organização para fazer o negócio acontecer. Então era muito bom.
né? Sempre fui acima da média lá, nunca fiquei ali, sentado e tal. Só que, cara, eu pensava comigo, pô, se eu sou bom pros outros, eu vou ser bom pra mim também, eu vou fazer o meu. Só que a gente esquece, cara, de uma coisa muito importante. É o tempo pra roda girar. Então, tipo assim, o tempo pra roda girar dói, cara. Porque a gente sai no auge vendendo, batendo meta, extraordinário, melhor vendedor, fazendo tudo. Vou abrir o meu, vou fazer o meu. Pô, como que eu não posso ser bom igual que eu sou bom pros outros? Só que a gente esquece do tempo de mercado, estrutura, conhecer, fazer. Então, esse tempo de empreender até começar, eu nem vou falar dar fruto, dar resultado, né? Porque por mais que pague as contas, fique empatado, não sobra uma grana gigante no teu bolso. Cara, demorou 1 ano e meio, cara, para o negócio encaixar. Então, foi um período assim muito difícil, cara, nesse 1 ano e meio, porque eu me olhava assim, cara, mas eu era bom antes, eu não sou bom mais, né? Não sei se você já passou por isso. Então, cara, como que eu era bom lá e não sou bom aqui comigo, pra mim? Tô errando aonde? Pô, não tem lógica, né? Só que é o tempo, né? E lógico, você tem que persistir. Fazer o negócio até dar certo, mas não é persistir de uma maneira burra, né? É persistir de uma maneira inteligente. De ir lá, acertou uma pequena coisa, vai lá e amplifica essa pequena coisa que você acertou. Errou um monte, para rápido, volta de novo. Então, isso tudo me ajudou a construir tudo que eu tenho hoje, né? Essas 4 empresas, né? Ser sócio também do Lucas Matos, né? Um grande sócio nosso aí na Neymar Júnior EduTech. Então, além dos materiais escolares, tem a questão do caderno digital também, que, pô, é um produto bem bacana. Então, assim, isso me marcou muito. E, cara, nessa fase de empreender, foi a fase que foi, assim, difícil, cara. Porque do zero até alguma coisa, vamos supor, até os 10 mil reais recorrente ali, que a gente batalhou muito para conquistar, cara, foi muita MVP, vai e volta, né? A gente começou, né, empreender vendendo curso. Então, pô, pegava uma plataforma genérica, era afiliado, vendia, fazia o negócio acontecer. Até um sócio meu também, o Matheus Lippe, pô, foi junto com a gente para fazer o negócio acontecer. Só que, cara, meu sócio, né, o Matheus, trabalhava em 4 empresas. Porque a gente tinha, ó, eu vou cuidar da operação aqui e você vai lá para ganhar uma grana pra gente investir. Então, juntou um dinheirinho meu, não teve patrocínio. Meu pai, ó, toma, filho, 1 milhão, né? Seja feliz. Faz uma faculdade lá de empreendedorismo, que tá na moda agora, né? Faculdade de empreendedorismo. Tô aqui mais 100 mil, mais 1 milhão para você empreender. Não, foi na raça e na coragem. E no dinheirinho pouco que a gente tinha. Meu dinheirinho da rescisão, uma reserva que eu tinha, uma reserva também que ele tinha. E a gente foi. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, para empreender precisa de dinheiro. Não, cara, não precisa. Se você tiver foco, tiver persistência, não querer colocar os pés pelas mãos, você consegue chegar lá, mesmo sem dinheiro. Porque o dinheiro faz o quê? Ele acelera e potencializa aquilo que você é bom, aquilo que sua empresa tem. E, muito importante, agora é produto. Você tem que ter um produto muito bom na mão para você vender. Porque não adianta nada você ser um maravilhoso, o melhor vendedor e você ter um produto ruim, sabe? E nessa ocasião, cara, com relação à parte de produto, a gente tinha um bom produto, sabe? Porque, pra você ter ideia, cara, eu andava na minha trajetória ali para empreender, 16 quilômetros por dia, cara. Nossa. Porque, ó, na minha casa até o escritório era 4 km. Aí eu ia de manhã cedo, pô, saía de casa mais 7, chegava lá mais 7h30, 7h40. Pô, beleza. Ficava lá, trabalhava, chegava a hora do almoço, eu falava assim, putz, tem que almoçar. Quando não tinha dinheiro para comprar um miojo, eu falei, não, vou ter que voltar para casa para almoçar, que lá tem almoço. Aí voltava mais 4. Aí eu almoçava, voltava para empresa de novo, mais 4. Quando terminava, que era 8h30, 9 horas da noite, voltava para casa de novo. Então, até na época eu namorava, e minha mulher falava o seguinte, ó, você tem o bronze de agricultor, né?
que é a camiseta daqui pra baixo, tem o bronze ali da camiseta. Então, assim, cara, foi uma fase que abalou muito, assim, o psicológico da pessoa, porque pra mim, eu ia andando, tinha momentos que eu orava pra Deus, falava assim, Deus, o que tá acontecendo? Eu chorava andando. E tipo assim, era uma avenida que não passava muita gente a pé, era só de carro. Então eu ia andando e eu ia conversando com Deus, às vezes chorava, às vezes, né, ia feliz, voltava triste, porque essa é a jornada, né, do empreendedorismo. Às vezes você vai feliz para a empresa, chega um monte de problema, um monte de coisas, não acontece, volta triste, volta cansado, depois volta de novo feliz. E isso vai melhorando e vai fazendo com que você fique calejado. Então, foi uma trajetória assim, bem importante, né, para minha carreira. E um dos pontos que é crucial, agora você está ouvindo a gente aí, presta muita atenção nisso, porque até pode anotar aí. Muitas vezes o pessoal fala assim, Carlos, mas como que você conquistou tudo isso? Qual que é a fórmula? Eu acho que uma única palavra, a fórmula ideal para você atingir o objetivo é ser curioso. Perfeito. O empreendedor, hoje no Brasil, ele tem que ter esses dois pontos, ser curioso e ter persistência, né? A persistência, a consistência. O empreendedor hoje tem que ter isso, senão não vai para frente, não adianta. Com certeza. Eu até pedi desculpa aí, porque eu fui muito chato, cara. Porque eu era um curioso muito chato. Às vezes o cara tava, né, fazendo um site no WordPress ali e tal, aí eu pegava minha cadeirinha, arrastava pro lado, falei, irmão, não vou incomodar, só quero ver o que você tá fazendo. Às vezes eu até, né, o Diogo, o pessoal, né, Diego, o João também, lá da Neral, lá que a gente tinha, né, um escritório que era compartilhado com várias outras startups, né, empresas de tecnologia. E assim, lá foi um momento, cara, que eu cresci muito. Por quê? Era todo mundo querendo crescer, evoluir, fazer dinheiro. Então eu entrei lá, falei assim, cara, esses caras são melhor que eu. Como que faz um site? Como que faz um tráfego pago? Como que roda um anúncio? Como que faz uma cor de cal? Porque assim, eu vim do varejo. E o varejo tem uma sistemática de vendas totalmente do digital. Então, se você sabe vender, trazer o cliente lá na frente de loja, trazer lá para dentro da loja, para o cliente sentar, você vai oferecer uma água, um café, para o tempo dele sair lá do caixa até lá para fora, a energia que ele gasta é maior do que ele pegar o cartão e passar. Então, a gente tinha toda uma sistemática do varejo que a gente fazia que é totalmente diferente do digital. Persuasão, venda, é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que a forma de você abordar, de você vender é um pouco diferente. Então, assim, quando a gente migrou para o digital, era tudo novo. Tem que abordar pelo WhatsApp, vender, mandar um áudio, conversar, marcar uma reunião para explicar o produto. Então, se você não tem a lógica do negócio de como é que funciona, cara, eu apanhei muito para vender, para fazer o negócio acontecer. Então, foi um processo assim, muito, muito doloroso, só que deu muito certo depois. Então, a gente ali, essa questão da curiosidade, eu sentava do lado, o que você fez? Como é que faz? Né? Às vezes eu escutava o João vender, que era um amigo excepcional que eu tive assim na minha trajetória, e eu ficava de longe escutando, como é que ele abordava, como é que ele começava a reunião, quais eram as perguntas que ele fazia para o cliente, que deixava o cliente encurralado para fechar. Então, era uma venda assim totalmente diferente que estava aprendendo. E quando eu percebi isso, eu ia anotando, e eu falava, João, por que você fez essa pergunta? O que o cliente respondeu? Carlos, respondeu por conta disso. Então, isso me ajudou muito a ser a pessoa que eu sou hoje, né? Eu até costumo brincar com o pessoal, tem que ser um camaleão. Aonde você está, você se adapta. Então, se você vai vender para caminhoneiro, você tem que ter o linguajar do caminhoneiro. Se você vai vender para o cara que é um expert no digital, você tem que ter o palavreado do cara que é do digital. Você vai vender para uma médica, para uma dermato, você tem que ter o vocabulário dela. Então, você vai se adaptando para você se tornar um profissional de alta performance. Gerar conexão, né? Se você não gera, como é que você vai gerar conexão com aquela pessoa se você não identificar ali qual que é o perfil? Exatamente, cara. Então, tem muito esses critérios, sabe? E, lá na Evoa a gente teve vários mentores que nos ajudou, né? Os maiores pessoas, né, de startup, de tecnologia aqui de Maringá, a gente tinha total liberdade, acesso, mentoria, né, junto com eles, às vezes dúvidas. E, até lembrei de uma história muito bacana, cara, eu vou compartilhar aqui com você,
Que uma vez a gente tava lá na Evoa, né, na aceleração, e a gente fez uma pergunta, né? Pô, que conselho, né? Wilson Rezende, lá da DB1. Falei com o Wilson, falei assim, que conselho que você dá aqui pra gente, que a gente tá querendo começar, que a gente tá querendo empreender. E ele falou, cara, algo que, sim, que marcou até hoje na minha empresa. Não tem uma empresa de anão. Aí a gente ficou pensando, falei assim, empresa de anão? Mas como assim, Wilson, empresa de anão? Porque quanto mais o tempo passa, ela fica do mesmo tamanho. Então, muitas vezes, cara, a gente, né, nós que somos empreendedores, a gente fica no comodismo. Ah, não vou contratar não quero crescer não, tá bom assim. Eu faturando 20 mil, sobrando 5 mil pra mim tá ótimo. Eu faturando 50 mil, sobrando 10 mil pra mim tá bom. Cara, não tem uma empresa já não. Por quê? Vai passar 1, 2, 3 anos, qualquer coisinha que acontecer, o mercado mudou um pouco, puf, faliu, já não tem mais nada. Então, tipo assim, sempre queira crescer, se desenvolver, pensar, abrir novas áreas de mercado também dentro da sua própria empresa. Pô, tô vendendo aqui numa forma, abre outra forma de venda, né? Então, dá para ter várias coisas nesse sentido em conjunto. Uma maneira também do empresário sair do operacional, né, Carlos? Porque hoje em dia a gente vê muito daí gurus, o pessoal falando, não, você tem que sair da sua empresa para crescer, você tem que... Mas não adianta você sair sem ter uma estratégia, sem ter um plano, porque exatamente, é o olho do dono que engorda o boi. Então você tem que ter uma visão estratégica, você tem que estar ali, né? Mas você pode sair, mas desde que tenha alguém treinado, alguém ali para fazer esse papel. E mesmo assim você não vai sair 100%, porque é seu olho que engorda os bois. E como que faz para a pessoa sair disso? Cara, para você sair do operacional e ir para a parte estratégica, e só que assim, não é só a parte estratégica, eu só vou delegar, vou ficar na estratégia. Não. Se você fatura menos que vamos colocar aí, 5 milhões por ano, os seus funcionários são todos tarefeiros. Então você vai ter um time que é comando e atividade. Ah, mas eu vou ficar na estratégia, eu vou ficar pensando, ele vai executar. Não, esquece. Ele não vai fazer, ele não vai ter o olhar de dono ainda, porque você vai construir isso com ele. Então, assim, qual que é a receita do bolo para você sair do operacional, ir para a estratégia e abrir outro leque de oportunidade de ganho, de venda? Porque você é dono da empresa, você quer fazer com que a empresa cresça, gere mais lucro, faturamento. Então, muitas vezes, é sair do operacional, né, colocar alguém lá para operar, ir para a estratégia e abrir um novo canal de venda. Então, como é que faz hoje? Você está ali, trabalhando, chama uma pessoa para ficar do seu lado de 3 a 6 meses trabalhando contigo, para que essa pessoa entenda tudo o que você está fazendo. Não espere em 3 a 6 meses resultado extraordinário, que ela venda muito. Não, ela está aprendendo a jornada. Lógico, se você nesse período identificar que ela não vai conseguir atingir o objetivo que você quer, você troca, tem que trocar rápido. Para você colocar uma pessoa certeiro nisso. Por quê? Ele não pode parar o faturamento. Só que muitos empresários, o que eles fazem? Colocam uma pessoa lá dentro, na operação, para ocupar a sua vaga de trabalho, digamos assim, da operação, e fica só no estratégico. O que acontece? Às vezes a empresa não dá o lucro. Ou fica o mesmo lucro, ou até menos do que você estava ganhando antes. Por quê? Você colocou alguém lá para fazer o trabalho que você já fazia. E o que ela aconteceu? Ela manteve o mesmo ou um pouco menor do que você estava fazendo. Só que do que você tem que fazer? Você tem que abrir outro leque de oportunidade de venda dentro da sua própria empresa. Então colocar alguém no operacional, ficar um tempo de 6 meses, ver o desempenho dela, deixar ela rodando sozinha depois desse tempo, ir para o estratégico, ver números, acompanhar e pensar o quê? Qual é a outra forma que eu vou fazer com que a minha empresa ganhe mais dinheiro? E aí você sai do operacional e pensa no estratégico. E para executar, a mesma forma. Vai lá, executa, faz o negócio acontecer. Teve o resultado esperado? Coloca mais uma pessoa, espera 3, 6 meses, abre outro leque de oportunidades, sabe? Então isso é muito importante. Meu irmão, perfeito. Essa parte de delegar para conseguir, né, crescer, né, é necessário. E hoje em dia o digital é um mercado que está mais aquecido e que todo mundo
deveria estar, né? Mesmo o cara que tem a loja física, ele deveria ter um braço, uma ramificação no digital, ainda mais na área educacional, né? Que a gente vê que essas partes de curso. E para a gente falar um pouco da Flux EAD, que é a sua outra empresa, né, onde você está mais investindo energia agora, é um produto bem revolucionário, né? Porque hoje nós temos aí o Foguinho, o Kiwi, né, para vender cursos, mas eles têm um pequeno problema, né? Não digamos assim um problema, mas ali um empecilho, que é a parte de valuation da empresa, o valor da empresa, porque tudo está no nome daquela plataforma, não tem nada no seu nome. E agora, para a gente entrar um pouco mais a fundo, né, no que a Flux faz, para a gente abrir, eu queria que você falasse qual a maior mentira, né, que falam sobre ganhar dinheiro no digital. Cara, a maior mentira de todas, eu até dou risada, porque o pessoal fala que, você vai colocar o produto e vai vender no automático. Então, essa é a pior mentira de todas do digital. Você vai colocar e vai vender no automático. Vende no automático? Vende. Só que não é a facilidade que esse pessoal traz. Então, tipo assim, se você vai colocar um produto, um infoproduto, um produto digital, um serviço, uma mentoria, um curso, e você não tem uma captura de checkout boa, se você não tem um carrinho abandonado, se você não conversa com o seu cliente, se você não manda vídeo, se você não tem um contato com esse cliente de forma ativa, é muito difícil fazer venda. No começo, né? Depois que você já criou um corpo, já criou uma audiência, já tem uma estrutura, ótimo. Vai rodar anúncio, vai cair o lead vai converter. Até grandes nomes hoje do mercado não deixa mais no automático. O pessoal se cadastra, quem não comprou, alguém vai entrar em contato com você para vender. O curso, a mentoria, todo o processo. Então, até os grandes têm um time de vendas que vai estar lá acompanhando, sabe? Então, cara, vender no automático, de forma simples e rápida e fácil, no caso, né? É a pior mentira de todas que o pessoal tem aí do digital. Perfeito. E esse vender no automático, a pessoa não sabe como vender, ela não sabe por onde começar, ela não sabe onde colocar talvez o curso dela. É aí que vai entrar a Flux EAD. Conta pro pessoal como que funciona a empresa, o que ela é e por que ela é tão revolucionária. Perfeito. Cara, hoje o sistema de vendas de infoproduto, como é que funciona? Você se cadastra numa plataforma, hospeda o curso ou o infoproduto que você tenha dentro dessa plataforma genérica de pagamentos ou de área de membros, e você começa a vender. Só que esse método é bom? É excepcional. Para quem quer vender rápido, quem fazer o negócio acontecer rápido, é maravilhoso. Porque antigamente, como é que fazia antes? Tinha que fazer uma integração de pagamento, um sistema para vincular pagamento. Cara, era horrível. Então, essas grandes marcas vieram para ajudar a venda. Só que, lógico, hoje em dia, não é só a venda em si, porque a venda é um passo só. Hoje em dia, a gente entra muito na área de quê? Ter o seu negócio. Então, ao invés de você criar, né, o teu infoproduto numa plataforma genérica, por que não criar uma infraestrutura sua própria? Com o seu domínio, com a sua URL de pagamento, com a sua estrutura, com a sua área de membros, com seus termos de uso e política de privacidade, que seu aluno compra e aceita, porque hoje nas genéricas, o que acontece? O aluno aceita os termos de uso do Foguinho. O seu aluno que você gastou dinheiro, investiu em tráfego pago, fez toda uma logística para que ele assinar os termos de uso de outra empresa. Por que não o seu? Então, assim, a gente colocou um método melhor ainda para que a gente consiga abraçar esse público que está muito carente. Que é o público de quê? Quer ter sua própria empresa, quer ter sua própria infraestrutura. E assim, a nossa empresa, até pelo nosso próprio nome, né? Flux. Então, a nossa empresa, até pelo nosso próprio nome, né? Flux. Que a gente pegou a nossa estrutura, que é o quê? Fluxo de pagamento, fluxo de conteúdo, fluxo de pessoas. Então, a Flux veio realmente para mudar essa jornada, né? Então, fazendo com que o aluno, quando ele compra do João, ele compra do Marcelo, ele compra da Beatriz, com a própria estrutura deles, não numa plataforma genérica, sabe? E quando a gente fundou isso tudo, né, lá em 2017 para 2018,
a gente pensou, pô, eu quero ter minha própria plataforma. Porque eu vim do infoproduto, pô, fazia lançamento, era afiliado, fazia vendas. E quando a gente lançou, né, a Flux, a gente pensou o seguinte, pô, beleza, eu quero ter uma infraestrutura, porque quando eu chegava na roda de amigo, de barzinho, de namorada, de família, o pessoal falava assim, o que você faz? Cara, eu vendo curso, é afiliado e tal. E tipo assim, cara, não era uma empresa. Eu divulgava a marca de outra empresa. E eu olhava pra mim e falava assim, cara, não tá certo, por quê? Eu que rodo o anúncio, eu que penso na copy, eu que faço a landing page, eu que converso no X1, né, conversando pelo WhatsApp pra ter o X1 em vendas. Então, tipo assim, eu faço tudo e ainda levo o nome da marca de outra empresa que não é a minha. Eu pensava assim, cara, que loucura isso. Como que pode isso acontecer? Porque não faz sentido eu trabalhar, fazer tudo e ainda levar o nome da marca de outra empresa, cara. É surreal. Cara, é a mesma coisa de você nadar e morrer na praia. Por quê? No final de tudo, quando você estiver cansado e quiser vender a tua estrutura, a tua, né, empresa de educação, porque você não vende um curso só, é uma empresa de educação. Você não consegue vender. Você não tem valuation, você não tem marca. Né? Porque o aluno ele entra, ele vê outra marca lá, não a sua. Então a gente teve esse modelo de negócio muito explícito para nós. A gente está aí mais de 7 anos no mercado, né? Fazendo, né, plataforma, software, sistema. A gente tem alguns cursos prontos também para alguns parceiros nossos que não tem nenhum conteúdo para vender, para comercializar. A gente consegue fazer essa jornada. Só que o principal é o quê? Você que é infoprodutor, que tem ali 10, 50, 100 mil, né, até 1 milhão de faturamento mês, né? Até chegou parceiros nossos que faturou 10 milhões, né, em lançamento, em produto, né, Black Friday. Então, venham para nós, porque aqui a gente não vai fazer com que você venda um curso. A gente vai dar a ferramenta de você ter sua própria empresa dentro do digital sem investir milhões, né, para você ter sua própria infraestrutura. Então, para o empresário entender de maneira resumida, isso pode agregar muito na sua empresa. Por quê? Se você está no digital, a Flux tem a estrutura e vai ir com o seu nome. Então, olha que sensacional. O ícone que vai vir vai ser da logo do empresário. O link vai vir com o nome, o checkout vai vir com o nome da marca. Muitas das vezes eu tenho certeza que você que compra curso no Foguinho ou em outra plataforma já se perdeu. Chegou lá no e-mail, cara, que comprei tanto curso. Como que é isso aqui? Não tem um nome. Por quê? Porque veio com o nome do... Até cancelar, né? Chega a cancelar. Já cancelou alguma vez ou não um curso? Eu acho que já. Tenho certeza que já cancelei porque eu não lembrava o que era. Mas assim, o cara chega assim, não, mas o que é isso aqui? Que plataforma que é essa? Não comprei nada nessa plataforma, só que ele comprou uma mentoria, ele comprou um curso. Às vezes faz muito tempo que ele comprou, já assistiu, já passou, já foi, já aplicou. O cara olha e fala assim, cara, mas o que é isso? Não comprei nada dessa plataforma. Pede, né, o estorno, então, tem toda essa jornada que a gente consegue ajudar os nossos parceiros a fazer com que seja de forma genérica e tenha a logo dele, a estrutura dele. Cara, até... a notificação de venda, lá quando aparece o brasão, na notificação de venda vai com o seu brasão, com o favicon lá do cliente, com a logo dele. Então, assim, isso para o cliente é muito importante. Por quê? Pô, como que eu vou bater um print? Imagina isso, eu vou bater um print de uma venda que eu estou fazendo para outra plataforma, que essa venda é minha e a empresa é minha. Aí eu vou divulgar, o cara vai olhar, é a plataforma tal lá que ele está vendendo. Nossa, a plataforma é top. Só que eu que sou foda. Entendeu? Eu que sou foda. Por quê? Não é só a transação. É a cópia, é o site, é a estrutura, é o marketing, é a venda, é o CS, é o acompanhamento. Então, minha marca não vale nada. Entendeu? O brand da minha marca, que eu vou divulgar para as pessoas que estão querendo vir comprar o meu produto, o meu infoproduto, não vale nada. Então, tipo assim... isso é muito importante para nós, sabe? Porque foi uma dor lá atrás comigo, com o meu sócio, né, o Matheus. E a gente falou assim, não, a gente vai ajudar esses infoprodutores, essas pessoas que querem ter sua própria plataforma digital. E assim, começa de forma gratuita lá com a gente, né? Não precisa investir 20, 30, 50 mil reais, igual que alguns clientes nossos pagam, né? Para fazer toda essa infraestrutura. Mas, a gente tem a versão gratuita também, que é uma versão muito boa e, porventura, conforme você vai crescendo, vai criando corpo, você vai migrando. Você vai fazendo, né? Os outros planos que a gente tem lá, com certeza vai fazer a diferença aí no projeto dele, sabe? Vai estruturando aos poucos, né, Carlos? Exato. Então, para o pessoal entender bem, você, depois de tudo isso, criou, vendeu
você vai ter a empresa para você passar adiante. Cansou, não quer mais, ou só quer vender, quer fazer para vender? Irmão, você vai ter, você vai poder vender. E isso a gente é muito legal porque entra muito em valor de marca, em posicionamento, em valor percebido pelo pessoal, que é o famoso branding, que todo mundo comenta. Exatamente. O que é o famoso branding? É basicamente a reputação da sua marca, seu posicionamento, é o valor que você vai gerar. Você, às vezes, quer vender um produto mais caro que o outro, ou você não quer brigar por preço, não quer entrar nessa corrida por preço. O que você tem que fazer? Você tem que gerar mais valor, você tem que ter mais valor percebido. Com certeza. E isso é através do branding. E eu acho que um tópico muito legal da gente abordar aqui agora. Qual que seria essa sua visão do branding? Cara, o brand é algo assim que não é palpável, né? Você vai construindo no decorrer do tempo. E aí eu faço uma pergunta, né, para vocês. Quanto que vale o G4? Quanto que vale o Ventse do Caio Carneiro lá? Quanto que vale o meusucesso.com? Então, tipo assim, são várias marcas gigantes hoje dentro do digital que construíram, né, com infoprodutos, com cursos, só que eles não venderam um curso, né? Ele, vou fazer um curso, vou colocar aqui, vou vender. Não, ele criou um nome, ele criou uma marca. Então é isso que a gente quer agora, para esse ano de uma forma muito expressiva, colocar na mente das pessoas que vendem infoproduto, que vendem cursos, que vendem mentorias, que vendem toda uma jornada, um ecossistema voltado para o digital, que assim, você não precisa só vender a sua imagem pessoal, você tem que construir uma marca. Porque a sua imagem pessoal vai levar para essa marca e às vezes a marca vai ficar maior do que a sua imagem pessoal. Então, assim, só que não é da noite para o dia que isso acontece. O brand vai em uma série de fatores, de predominância de mercado, SEO do Google, relevância, né, de conteúdos que você vai estar postando, vai estar colocando a frequência certa para você adquirir uma audiência bacana, né? Então, um dos grandes aí nomes de brand é a Coca-Cola, né? Que, o marketing surreal, né? A Coca-Cola é uma das marcas que as pessoas mais conhecem no mundo inteiro. E como é que faz isso? Trabalhando o quê? O valor, né? Predominância de marca. E algo muito importante, frequência de marca. O que é a frequência de marca, Carlos? Aparecer no checkout, aparecer na venda, aparecer no e-mail, a logo, aparecer na parte do e-commerce, do site, de uma notificação para o aluno com a sua própria identificação. Então, assim, tudo isso faz com que o aluno armazene a marca. O marketing que você faz. Então, assim, são várias coisas que em outras plataformas, em outras jornadas, você não consegue ter essa predominância, essa frequência de marca. Então, o brand hoje é muito importante para quê? O aluno saber que você existe. O aluno saber que você é bom naquilo que você faz. Que você carrega algo diferente. E, Carlos, como que eu posso fazer um branding rápido? Até anota aí, você que está nos ouvindo aqui, anota que isso é importante. Eu quero fazer um brand rápido, uma estrutura legal, que as pessoas veem que eu sou diferente. Como que eu faço? Você vai criar um inimigo em comum. Porque toda marca luta por uma causa. E essa causa que você luta é a jornada que você vai fazer o seu branding. Então, por que eu gosto de tal marca? Porque, não é a marca. Na Apple, não é uma marca, é uma experiência, é um status, né? O que ela traz junto? Por quê? Ela está lutando por quê? Por comunidade, por tecnologia, por facilidade na tecnologia. O Clean funciona, então ela luta por isso. Porque um Android, né, querendo ou não, né, dentro da jornada de marketing, um Android é poluído, tem um design mais, né, diferenciado. E a Apple, não, a Apple é um design mais limpo, mais clean, mais fácil de mexer. Então tudo isso, né, acarreta dentro da jornada de brand que você quer ter, sabe? Tem que ter muito claro com quem que você quer comunicar e o que você quer comunicar. Exatamente. Por mais que nós conseguimos fazer isso, mas o valor maior vem com o tempo, né? Que a gente vinculando aquilo com o tempo. Então você tem que ter muito bem definido sua visão, seus valores, o que você quer passar com isso. A Apple tem muito bem. Ela não é uma empresa de celulares, ela é uma empresa de tecnologia que vende uma experiência totalmente diferente. A Coca-Cola, se a gente for ver, o que vale mais hoje na Coca-Cola? É o maquinário dela ou é a marca?
É a marca. É a marca. É a marca que vale mais. Se a gente colocasse aqui uma tela vermelha, e eu já fiz isso já fiz essa experiência em palestras que eu dei, eu coloquei só vermelho na tela. Então daí já entra também no marketing sensorial, né, cara? Olfato, paladar, visão. E deixei vermelho e coloquei o barulho de refrigerante caindo no copo. Na hora eu falei, que refrigerante é esse aqui? Que marca é essa? Exato. Foi unânime, Coca-Cola. Exatamente. Todo mundo no mesmo momento foi Coca-Cola. Mas por quê? Foi o valor percebido que essa marca gerou. É muito louco isso, nessa parte do branding. E isso que você proporciona com a Flux é justamente isso. Exato, cara. Então, a gente consegue fazer com que as pessoas se ajudem para que a mesma dor que a gente teve lá atrás com uma plataforma genérica que a gente vendia, comercializava, a gente, vamos fazer com que o nosso cliente, nosso parceiro tenha a sua própria marca dentro da sua estrutura de checkout, de pagamento, de área de membros, né? Então isso para nós é fundamental dentro dessa nossa metodologia. E cara, muitas vezes, né, até entrando nessa questão de brand, o cara, né, pode pensar, você que tá aí nos assistindo pode pensar até o seguinte, mas eu sou pequeno, vou ter brand para quê? Eu vou competir com um cara grande. Só que da mesma forma que o seu concorrente, que é gigante, que é maior de você de faturamento, está na internet, você pode estar lá. E você pode estar competindo diretamente com ele. Por quê? O cara que não conhece e ele entra num site e vê o seu concorrente que fatura mais que você e vê você, se o seu e-commerce ou se o seu site, se a sua estrutura é mais poderosa ou tem uma predominância de marca mais forte do que o seu concorrente que pode faturar mais que você, quem que ele acha que ele vai pensar que é maior? Você. Você pode ser até menor. Só que se sua estrutura no digital é maior do que a do seu concorrente, você fica maior que ele. Olha que louco isso. Valor percebido, né? Exatamente. Então assim, muitas das vezes a gente fica se questionando, mas eu sou pequeno, eu não vou fazer isso porque o pessoal tal. Esquece. Mas é justamente por isso que você é pequeno que você deveria fazer isso. Tem que lutar com os grandes. Tem que lutar com os grandes. É o marketing de guerra que a gente costuma falar lá com os nossos clientes, né? Que quando a gente faz alguma consultoria, né? Passa alguns detalhes, cara, é marketing de guerra. Então você vai entrar, você vai fazer uma campanha para que o valor percebido do digital seja maior do que o seu concorrente que fatura mais. Perfeito. Uma coisa muito legal também que nós poderíamos trazer aqui de tópico seria como construir um infoproduto. Já que a gente está passando por todas essas etapas, já falamos o que a Flux faz, falamos sobre branding para o empresário já entender esse posicionamento, e ele fez tudo isso, ele já fez essa jornada, já teve a ideia, e agora como que ele vai colocar isso na prática? Qual que é? Tem alguma fórmula? Tem algum macete? Tem alguma não fórmula, né? Porque não existe fórmula mágica para tudo, mas a sua metodologia do Carlos, tem alguma? Cara, hoje o maior problema de criar infoproduto no digital é o que eu vou criar. O que eu vou criar. Esse é o primeiro ponto. Então as pessoas chegam lá e falam assim, eu vou vender o quê? Eu vou criar o quê? Eu vou criar uma mentoria, um curso, uma estrutura, né? O que eu faço? Então às vezes as pessoas ficam perdidas nisso e aí não tem tempo de gravar, precisa de estúdio, precisa gravar. Cara, o curso eu acredito que seja o mais complexo. O que seria o mais fácil? Digamos assim, gostei, quero fazer para amanhã. Eu consigo fazer? Consegue. É a metodologia do quê? Mentoria em grupo. Então, você cria uma landing page ali, cria uma estrutura, ou às vezes, não precisa nem de landing page. Faz o cadastro lá na Flux, cadastra o seu produto, faz um link de pagamento e, beleza, criei o meu produto. Uma mentoria em grupo, que você coloca ali 10 a 20 pessoas nessa mentoria em grupo, porque vai ter networking, vai ter pessoas conversando, você pode cobrar aí R$499, né, por cada mentoria que você vai colocar, né, cada pessoa que vai estar entrando nessa jornada. Por quê? Você começa a testar o produto, porque vamos supor aí que você vai colocar uma mentoria em grupo de 2 meses, 3 meses ali, uma vez por semana. Você testa produto, toda live que você for fazer, você grava, coloca na plataforma para você vender o gravado também. E você vai se organizando para fazer o gravado de forma assertiva. Então, assim, às vezes as pessoas se preocupam muito. Mas o que eu vou colocar de metodologia? Tem a IA que consegue te ajudar a formatar a estrutura do teu conteúdo. Tem plataformas para você gerar e-book, gratuita,
que você faz ali um mini e-book. Ah, não, Carlos, eu quero um negócio mais avançado. Pô, tem plataforma que você paga ali 100, 200 reais para você fazer um e-book bem estruturado, bem bacana, para você vender, né, com o teu conhecimento do prompt que você faz. Então, assim, tem várias ferramentas que dá para você organizar, para você fazer com que essas pessoas vendam dentro do digital, sabe? Então, em resumo, cara, vai para mentoria em grupo, cria um método, apresenta para esse pessoal, fala para esse pessoal que, pô, uma mentoria em grupo por 500 reais, você está dando de presente para eles, para você testar e validar e pegar o principal, depoimento. Depoimento. Pega o depoimento do pessoal, você vai ter 10, 20 depoimentos lá, depois você cria uma mentoria maior, mais cara, 10, 15, 20, 50, 100 mil, e aí, conforme vai abrir nas turmas, vai fazendo as turmas, vai aumentando o valor também. Eu achei muito legal isso que você trouxe pra gente, e a gente também conversou em off de uma maneira de você pegar do seu concorrente de maneira ética, né? Exato. Você estruturar através do gerenciamento de anúncio, estudo de caso, para aí sim você desenvolver o seu infoproduto. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. O que acontece hoje? Presta atenção nisso que eu falava agora pra você, porque isso aqui pode mudar o jogo. Porque às vezes você tá se batendo aí, preocupado, tá investindo em tráfego pago, já investiu uma nota e não converteu nada. Então assim, pensa comigo no seguinte, como que eu posso fazer um documento, um dossiê, para eu entrar e ganhar no meu concorrente? Então muitas das vezes tem biblioteca de anúncio, você consegue, né, entrar para ver como o cliente está vendendo, se cadastrar lá. Então, no mínimo uns 10 concorrentes seu, direto. Ah, o cara que vende curso, o cara que vende mentoria, o cara que vende um SaaS, né? Enfim, concorrente direto que você vai entrar, vai buscar na biblioteca lá do Facebook, coloca lá, biblioteca do Facebook no Google, vai colocar o arroba do teu cliente lá, né? Do teu concorrente, lá dentro da biblioteca de anúncios, e vai achar os criativos, como é que ele está fazendo, a estrutura. Vai documentar tudo isso e vai colocar no ChatGPT. Fala assim, ó, chat, eu documentei aqui mais de 10 concorrentes, quero que você seja um especialista agora na área do digital, na área de infoproduto ou da área que seja, e você veja o que eles estão fazendo de bom e o que você faria para melhorar essa estrutura. Aí você coloca a landing page do pessoal, além da landing page, você coloca os criativos e você monta um dossiê. Aí o ChatGPT vai te entregar qual que é a estrutura que ele montou, qual que é o mecanismo único que o pessoal está fazendo dentro da landing page para converter, para ter um processo de vendas, de conversão. E aí nessa estrutura, cara, você já sai mais preparado do que se você fosse fazer sozinho. Por quê? Você estudou o mercado, você estruturou, mandou para o chat revisou, passou para vocês algumas orientações, lógico, confere, não vai acreditar tudo que você está vendo lá dentro. Então, olha, organiza, e aí eu tenho certeza que nessa estrutura você vai conseguir ter mais resultado do que você fazer sozinho aí. E qual que seria uma estrutura boa de landing page? Cara, hoje, pra você ter ideia, a gente tem mais de 350 mil alunos. A gente tem, na nossa base, já passou mais de 5 milhões de alunos no Brasil inteiro, na nossa base. Né? Antes de vir para cá, eu conferi os números, dei uma olhada lá. E assim, a gente já ajudou muito infoprodutores a vender, a escalar o seu produto, a fazer o negócio acontecer, sabe? E a melhor estrutura de landing page, eu não falo estrutura, mas eu falo a melhor estrutura para converter um lead ou converter numa venda é que a mesma comunicação que tem nos criativos lá, onde você roda os anúncios lá no Facebook, seja a mesma comunicação da landing page. Por quê, cara? Aonde o pessoal erra? Na comunicação. A comunicação do criativo não tem nada a ver com a comunicação do site. E aí, eu quero lançar até um desafio. Pega os anúncios que você está rodando hoje, lê os anúncios e lê a copy da primeira seção do seu site. Vê se está batendo. Vê se tá certo. Vê se é praticamente a mesma coisa ou se está destoando muito. Porque isso muda jogo, cara. Isso muda muito o jogo. Porque muitas vezes o cara tá lá oferecendo morango no Facebook, no Google, no Instagram, no TikTok. Quando ele chega lá na landing page, tá falando pera na primeira sessão. Como que vai vender, cara? E o vendedor tá vendendo melancia lá, quando o lead cai. Aí como que vende? Aí o pessoal, o marketing digital não é para mim, não funciona. Mas também investe
Tem até, pô, cara, esses dias, um amigo meu, cara, não pode rir porque não pode rir pela desgraça dos outros, né? Falei assim, Carlos, eu investi aqui, cara, 5 mil e no digital não é pra mim, não funcionou. Aí eu fiquei, tá, mas você investiu 5 mil dia? Aí ele falou, não, tá louco, Carlos, 5 mil no mês. Aí não vendeu nada. Eu falei, tipo assim, às vezes o pessoal pensa que vai colocar dinheiro lá, vai retornar do nada. Então, tem que ter esse cuidado, sabe? Muitas vezes a pessoa terceiriza o problema. O que é terceirizar o problema? Você entra numa agência, quer vender um infoproduto. Acontece muito isso com o infoprodutor, cara. Ele, beleza, fez o curso, aí ele chega pra agência e fala assim, ó, tá aqui meu curso, faz a landing page, organiza aí e roda o tráfego pago. E eu quero que venda no automático. Pô, irmão, tá louco. Tipo assim, o cara que é o expert, né? Ele que é o expert, ele tem que chegar pra agência e falar assim, ó, o meu cliente ele quer comprar por isso, esse é o motivo que eu fiz o curso, eu tenho que resolver essa dor, eu tenho essas características diferentes de qualquer outro curso que ele já comprou, e aí sim, lógico, pode ser para curso, produto, qualquer coisa. Então assim, muitas vezes as pessoas terceirizam a responsabilidade e falam assim, não, eu não errei, quem errou foi a agência. O digital não é para mim. Agora, ele não manda um dossiê para a agência, ele não manda uma estrutura, ele não manda uma organização. Por que ele fez o produto? Cara, deixa de mão beijada. Aí você quer que o cara da agência em 2 semanas seja o Aladim, que consiga fazer tudo, né? Seja um Deus que sabe de tudo, e você que está 10 anos na operação, na jornada, não passou pelo menos as orientações básicas. As características, os benefícios. Cara, é loucura, a gente pega cada coisa até teve um episódio que aconteceu de um cliente nosso lá, a gente fica às vezes preocupado com o nosso cliente, pô, Carlos, não tô vendendo, o que tá acontecendo? E era um cliente bom, sabe, tinha contratado uma agência, aí eu falei, irmão, vamos marcar uma call, vamos conversar atrás do time aí da tua agência pra gente ver o que tá acontecendo. E aí eu entrei na reunião e eu achei estranho, cara, porque dentro do gerenciador de anúncio dele, na BM lá, não tinha nenhum evento. E aí eu falei, tipo assim, a gente, né, era um evento de conversão, tinha gastado ali uma grana e não tinha marcado nenhum evento. Eu falei, cara, vamos lá no gerenciador de anúncios, vamos lá em gerenciador de eventos. E ele era numa comunidade famosa de ads, de tráfego pago, tudo. E eu falei, pô, cadê o gerenciador de evento aí? Não tem nenhum evento cadastrado, cara? Então, tipo assim, cara, tem muita gente aí no mercado que se diz que é especialista, que já fez lançamento, que faz tudo. Toma cuidado com um cara que participou de um time grande de lançamento, né, de infoproduto, só que esse cara é um só, de meio de 30, que às vezes ele é só um peão. E aí você está contratando um cara que não conhece de nada. Então, queira aprender também, passar, investigar, baixa o aplicativo, pô, do Facebook Ads no celular, olha lá, pô, quanto que eu gastei, quantos leads veio, quantos cliques teve, porque se não tem clique, o problema é nos criativos, se tem clique e não tem conversão, o problema é na landing page. Então, são coisas simples dentro do digital que dá para você implementar, que, pô, muda jogo, muda faturamento e com certeza faz a diferença aí no dia a dia. O empresário ele tem que ter um conhecimento de tudo um pouco, para ele saber aonde que está o erro. E hoje tem um excesso de informações e de informações que não são reais. O pessoal viu e está replicando. E até esse podcast tem como essa finalidade passar conteúdo que realmente ajuda de empresários, de grandes empresários que já passou por aquilo, está passando, que resolveu e que tem realmente coisa de valor para passar. Porque hoje a internet está cheia aí de pessoas enganando e de excesso. Tá cheio de guru que nunca vendeu nada no digital, que não sabe o que é uma campanha, que não sabe o que é converter um lead pelo WhatsApp, que pensa que é o melhor do mundo. Então, né, antes de você atrair essas pessoas para próximo, se ouse fazer, né? Se ouse entender o que é o mercado, como é que funciona, para que realmente você tenha uma estrutura de poder mandar, poder coordenar tudo isso, sabe? Então, uma coisa que eu falo para vocês, não é fácil. Ir para o digital é difícil, como se fosse qualquer outra empresa. Só que lá você consegue ter uma abrangência maior do que ficar estagnado onde você está hoje. Então você consegue ter uma repercussão maior,
Pô, mas lógico, tem que fazer um conteúdo bacana, tem que divulgar, tem que rodar um tráfego pago. Ah, Carlos, não quero fazer conteúdo todo dia. Não precisa também fazer conteúdo todo dia. Roda um tráfego pago, né? Igual lá nos Estados Unidos, cara, checkout e bala, né? Campanha de conversão, público frio, tráfego, se conectou com a copy, converteu. Um lead, venda. Então, tem muito isso, sabe? Hoje, o Facebook está facilitando muito essa jornada, né? Antes tinha que segmentar, fazer muita coisa. Hoje, o que está valendo mesmo é a quantidade de criativos que você tem e a copy que você está colocando lá. Então, a própria IA do Facebook ali, na hora que você vai num gerenciador de anúncio, ele consegue otimizar tudo isso, sabe? Então, gente, colocar em prática realmente aquilo que você conhece. E uma dica muito importante: se você errar dentro do digital, erre rápido. Errou, viu que deu errado, volta rápido e faz o certo. Volta e vai nessa construção. Porque muita gente fica errando e não sai do lugar, cara. Então esse é um dos maiores problemas ali também. Meu irmão, queria te agradecer por participar. Se a gente continuar aqui, a gente vai longe. Eu sei que você tá com a agenda corrida hoje. Dá pra fazer vários podcasts aí. Dá pra fazer muita coisa. E eu te agradeço por ter aceitado esse convite, por ter vindo para participar, prestigiar. Te agradeço demais, né? Tamo junto pro que precisar. E deixa uma mensagem aqui pro pessoal. Pô, com certeza. Então, minha última mensagem para você agora é que pare de colher migalhas dentro do digital. Comece a querer o seu próprio império dentro do digital. Sua própria infraestrutura, sua própria marca. Então, isso é muito importante. Então, sai desse podcast pensando no seguinte: pô, qual marca que eu quero levar para gerações? O quão minha marca vai impactar os meus alunos? Que com certeza você vai fazer a diferença, e a Flux tá aí para ajudar você também nessa jornada, e com certeza a gente vai fazer algo extraordinário junto com você dentro do digital. Então, valeu, tamo junto aí. Valeu, tamo abração. junto.